Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 157. Eles nunca aprendem. Alguns minutos depois. Rumble. Sazza voltou para a antiga mansão através da pintura de seu ancestral, e a primeira coisa que viu foi um grupo de caçadores. Bem-vinda de volta, Sazza Fulger, Julian falou com um sorriso gentil. Mas Sazza o ignorou e começou a procurar Kaguya e Maria. Maria estava bem. Ela estava inconsciente apenas a uma distância considerável. Ela olhou em volta novamente. Quando ela encontrou Kaguya, seu rosto inteiro congelou. Kaguya estava sem braços e pernas, e a carne de sua barriga estava exposta. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas, e ela estava uma bagunça sangrenta. No entanto, apesar de seu estado atual, Sazza viu que Kaguya ainda estava viva. Ela parecia estar sendo contida por algumas correntes de ouro. Mães da puta. Sazza rugiu internamente. Quem fez isto? Ela apontou para Kaguya com a mão tremendo. Ela estava muito abalada, irritada e preocupada, mas se controlou e não demonstrou isso na frente de seus inimigos. Lá diz Sazza que tal. Julian tentou dizer alguma coisa, mas Sazza não estava com disposição para isso. Eu perguntei. Sazza olha para Julian com seus olhos vermelhos. Quem fez isso? Calma, não posso ficar com raiva agora. Sazza apertou as mãos com força. Julian se sentiu estranho ao ver Sazza tão calma. Pensou que se fizesse aquela demonstração, a herdeira do clã Fulger ficaria brava, e ele poderia usar esse colapso emocional para capturá-la. Parece que a empregada não é tão importante para ela, hein? Ele entendeu, completamente mal a situação. Responda-me. A voz de Sazza é tão alta que parece que um raio atinge o chão. Não importa quem fez isso, um pecador deve morrer. Essa é a missão que Deus nos deu, Julian falou com absoluta convicção. Os olhos de Sazza tremeram. Ela estava farta desses fanáticos. Eles iriam tirar alguém importante para ela. Zandriel. Um homem alto apareceu de repente do teto e pousou atrás de Sazza, e com um movimento rápido, ele atacou as costas de Sazza com suas espadas. Morra, demônio. Entendo. O corpo de Sazza estava coberto de raios. Vocês cometeram um grande erro. E o ataque de Zandriel passou por ela. O que você está falando? Julian se sentiu estranho quando viu o rosto preocupado de Sazza. Tem uma pessoa que gosta muito dessa empregada. Sazza de repente desapareceu e chutou Zandriel no rosto. Boom! O homem atravessou o muro e caiu no jardim, parecendo ter sido nocauteado. Ia machucar essa empregada. Você fez dele um inimigo. O rosto de Sazza escureceu. Ela estava preocupada com Kaguya, mas estava ainda mais preocupada com a reação de Victor. O que aconteceria se Victor visse essa cena? A última vez que algo assim aconteceu, ele lutou contra 2 condes vampiros. Eu vou matar todos eles. Sazza decidiu. Ela ia usar seus poderes e tentar matar todo mundo, mas então ela ouviu. Rumble. Era tarde demais. Ah não. Ele chegou tão rápido quando sentiu minhas emoções. Sazza estava certo. Victor estava indo em direção a um local vazio para lutar contra Mizuki. Mas quando sentiu as emoções de Sazza, ele rapidamente voou em direção a ela. Boom! Alguém de repente caiu do telhado da mansão. O homem olhou ao redor, e quando seu olhar caiu sobre Kaguya, de repente, seu mundo inteiro pareceu congelar. Quem é você? Julian gritou ferozmente enquanto olhava cautelosamente para Victor. Esse homem, eu o conheço de algum lugar? Julian sentiu que a aparência de Victor era muito familiar. Querida, por favor, acalme-se. Sazza não se importava com os inimigos ao seu redor, pois precisava acalmar Victor primeiro. Se ela não o fizesse, ele faria outra coisa estúpida que o colocaria em perigo. Ela estava feliz que ele ia ficar com raiva dela, mas ela também estava muito preocupada com o que ele ia fazer. E se ele atacar o Vaticano por isso? Ela não queria ver o marido morto por causa de sua imprudência. Rumble. Sazza apareceu ao lado de Victor e falou novamente no tom mais calmo possível. Querido, por favor, acalme-se. Victor olhou para Sazza por alguns segundos. Sazza congelou quando olhou no olhar de Victor. Seu olhar era tão escuro quanto um buraco negro, e ela não conseguia sentir nenhuma emoção vinda de seu olhar ou conexão que eles tinham. Foi muito estranho. Ele nem parecia ter reconhecido sua própria esposa. Isso é ruim. Nunca vi meu marido assim. Sazza temia que a reação de Victor fosse pior do que ela pensara inicialmente.
Preciso trazer as meninas. Não posso impedi-lo sozinho. Decidiu Sasa. Ela sabia que com as garotas presentes, Victor não iria lutar com elas. Afinal, ele amava muito as amigas dela, mas ela não tinha muito tempo, precisava ir rápido. Rumble, rumble. O corpo de Sasa estava coberto por um brilho dourado. Ela assumiu a forma de contagem de vampiros e, em um piscar de olhos, ela se foi. Espere. Julian ia tentar parar Sasa, mas ele era muito lento. TSK, nosso alvo escapou. Enquanto ela voava pelo céu, ela pensou, querida, por favor, não faça nada estúpido. Não me deixe em paz. Pequenas lágrimas caíram do rosto de Sasa. Victor ignorou Sasa e caminhou em direção a Kaguya, pois parecia estar em transe. O que está acontecendo aqui? De repente, todos ouviram a voz de uma mulher. Eles olharam para o buraco que Victor abriu e viram a aparição de Mizuki. General Mizuki? Por que você está com os demônios? Julian, o que você está fazendo aqui? Achei que vim sozinho. Mizuki tinha certeza de que não trouxe nenhum subordinado com ela. Ordens do meu superior, me desculpe, mas não posso te dizer, Julian falou em tom neutro. O olho de Mizuki se contraiu. Você não pode nem contar um general? Embora você seja um general, você não é meu superior, Julian respondeu com desdém. Entendo. O rosto de Mizuki não estava bonito agora. Minha empregada. Victor se ajoelhou no chão e lentamente aproximou seu braço do corpo de Kaguya. Todos olharam para Victor. Victor levantou o rosto de Kaguya. Seu rosto estava sem um olho e todo o lado esquerdo do rosto estava queimado. Apesar de ser uma visão horrível, Victor não sentiu nojo. Kaguya. Kaguya abriu o olho lentamente, mas parecia estar tendo muitos problemas. Mestre. Você fez um bom trabalho, minha empregada. Deixe tudo comigo, ok? Ele exibiu um sorriso gentil. Kaguya exibiu um pequeno sorriso. Victor levantou o braço e puxou a manga um pouco para longe enquanto mordia o braço. Beba. Kaguya não discutiu. Ela não estava em condições para isso e, arrastando seu corpo moribundo, abriu a boca e mordeu o braço de Victor. Gole. No momento em que o sangue de Victor entrou em seu estômago, as feridas que demoraram a cicatrizar antes começaram a cicatrizar mais rapidamente. Os olhos de Kaguya começaram a brilhar vermelho sangue, delicioso. Vendo que a condição de Kaguya havia se estabilizado, Victor ordenou, minha empregada, descansa em minha sombra. Sim. O corpo de Kaguya lentamente começou a escurecer, e em um ritmo lento, ela caiu na sombra de Victor. Victor se levantou do chão e olhou para o luar com uma expressão sombria como um buraco negro, pois parecia estar pensando profundamente em algo. Aí, aquela garota me nocauteou por alguns segundos. Todos ouviram a voz de Zandriel. Zandriel, você está bem? Juliano perguntou. Sim, onde está aquela mulher? E onde está aquele mercenário? Perdemos nosso alvo e o mercenário fugiu para algum lugar. Mercenário? Mizuki olhou ao redor e viu um homem agachado em posição fetal atrás de um pilar enquanto tremia tanto que parecia muito assustado. Isso é ruim, eu não fui pago para isso. Eu preciso sair daqui agora. Ele estava murmurando baixinho, mas apesar de tentar sair do quarto, suas pernas não se moviam. Discípulo tolo, fuja deste lugar. O mais longe possível. Mestre. O que? Vermes. Todos olharam rapidamente para Victor e, no momento em que olharam para o rosto dele, congelaram de medo. Seu rosto se foi. Mizuki engoliu em seco. A única coisa visível no rosto de Victor agora eram seus olhos vermelhos e seus dentes. TSK, pare de olhar para o rosto dele. Você será engolido. Rápido, saia daqui. Mizuki não conseguia se mexer. Ela ficou paralisada. O que é isso, monstro? Julian não podia acreditar no que estava vendo e, em sua longa jornada como caçador, nunca tinha visto ninguém que o deixasse com tanto medo. Victor olhou para os dois caçadores. Quem fez isso? Não, no final, não importa. Todos são culpados. A voz de Victor fez as espinhas dos dois caçadores treinados tremerem de medo. O corpo de Victor foi subitamente coberto de raios e, em um piscar de olhos, ele apareceu na frente de Zandriel. Monstro! Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Victor agarrou sua garganta e puxou. Ele parecia ter gritado alguma coisa, mas nada foi ouvido. Victor então passou para os dois braços do homem e puxou. Craque, craque.
Sons de ossos e carne sendo rasgados podiam ser ouvidos, mas ele ainda não estava satisfeito. Victor quebrou as duas pernas de Zandriel. Então, quando o homem finalmente se ajoelhou na frente dele, ele tirou a bandana da cabeça do homem e olhou nos olhos do homem. Olhos vermelhos como sangue, como um vampiro. Zandriel. Julian gritou preocupado. Victor utilizou sua visão especial. Ele olhou para Zandriel, a mordida de um vampiro e o coração de um humano. Ele nunca tinha visto nada parecido no corpo de alguém antes. Eu me pergunto qual é o seu segredo. Então, usando os dedos, Victor esmagou os dois olhos de Zandriel. Ah! Ele gritou de dor. Oh. Sua garganta foi regenerada. Victor abriu um grande sorriso. Victor colocou a mão na garganta do homem e puxou sua garganta mais uma vez, mas antes que a regeneração do homem pudesse ser ativada, ele congelou seu corpo inteiro em uma estrutura de gelo. Victor de repente virou o rosto e olhou para Julian com os olhos brilhando vermelho sangue. Você parece ser o líder. Você vai me dizer tudo o que eu preciso saber. Os olhos de Julian perderam o foco, e ele respondeu. Sim, mestre. Mas antes disso, o corpo inteiro de Victor começou a liberar uma estranha escuridão. Você irá sofrer. Mizuki ficou parada ali, já que ela não conseguia se mexer. Rápido, saia daqui, seu mestre gritou novamente. Sim. Mizuki acordou de seu estupor e tirou um talismã do bolso. Ela rapidamente usou um encantamento de relâmpago e, em um piscar de olhos, fugiu da cena. Ah! Enquanto fugia, ela só ouviu os gritos de dor de Julian. No entanto, antes que ela se afastasse o suficiente, de repente ela caiu no chão quando sentiu uma pressão gigantesca caindo sobre ela. Ela olhou para a mansão de Saz e viu uma espécie de aura negra cobrindo toda a mansão. O que é isso? Abinoseimei ficou calado. Mestre. Ela exigiu respostas. Eu vi algo assim há muito tempo. Quando aquele homem chegou ao nosso país, algo assim aconteceu. Abinoseimei parecia estar relembrando um passado traumático. Aquele homem? De que homem você está falando? Ela perdeu completamente a compostura. Ela simplesmente não conseguia se acalmar depois de sentir isso. Ela nunca sentiu nada assim com nenhum dos vampiros no passado. Isso era simplesmente monstruoso. O rei. O rei de todos os vampiros, Vlad Tepes. Mizuki arregalou os olhos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 158 Eles nunca aprendem. 2 No topo de um prédio a vários quilômetros da antiga mansão de Sasa, 2 seres olhavam para a mansão. Esses 2 seres tinham olhos vermelhos sangue que brilhavam, criando um forte contraste na noite escura. O que vamos fazer? Zandriel foi capturado, e se isso continuar, eles saberão nosso segredo. A voz de uma mulher foi ouvida. Eu entrei em contato com a SWAT através de um de nossos fiéis. Eles vão invadir aquele lugar e recuperar o corpo do padre Julian e do padre Zandriel. A voz de um homem foi ouvida. Padre Bruno está indo com a SWAT para manter tudo em segredo. Esta é a opção mais segura agora. Está tudo bem envolver humanos nisso? A mulher perguntou sim. O novo conde parece se importar muito com a sua antiga vida. Ele não causará nenhum problema para os humanos. O homem falou com absoluta certeza. A mulher ficou em silêncio e parecia estar pensando em algo. Apesar de ter uma força absurda, no final das contas, ele não é um monstro. Ele ainda tem seu lado humano. Ele não cometerá genocídio em massa. E quando ele sair, vamos recuperar o corpo de Zandriel. Não importa se ele descobrir sobre nosso segredo. Eventualmente, todos saberiam disso. Isso é um pouco mais cedo do que o esperado. Mas devemos recuperar o corpo de Zandriel a qualquer custo. A mulher concordou com as palavras do homem. O corpo de Zandriel era valioso demais para cair nas mãos de um vampiro. Quando os humanos invadirem o lugar, você acha que ele vai recuar? A mulher perguntou. Acho que sim. Você parece ter 100% de certeza disso. A mulher falou em tom curioso. Como você julga a personalidade do novo conde? Por que a pergunta é repentina? Apenas responda. A mulher exigiu. Bem, ele é um homem leal e protetor com sua família. Ele gosta de lutar com pessoas fortes. Ele parece o tipo de homem que nunca recusaria um desafio. No geral, ele poderia ser um caçador se não fosse um vampiro. Ele tem boas qualidades. Eu penso um pouco diferente. O homem olhou para a mulher. Eu acho que ele é como um monstro enjaulado.
Sua esposa e sua família são as correntes que mantêm esse monstro enjaulado. Mas quando ele é cutucado, ele não se importa em soltar esse monstro. Você vê, certo? Seu rosto. Sim. O homem se perguntou o que era essa anormalidade, já que não tinha registro desse tipo de poder. Normalmente, este homem não causaria problemas no mundo humano, mas ele não está em um bom estado de espírito agora. Ele acabou de ver alguém precioso para ele em um estado bastante deplorável. E você, meu amigo, desafiou esse monstro. O que você acha que vai acontecer? Porra! Só agora o homem percebeu o que havia feito. Ele pareceu pensar um pouco sobre o que fazer, mas então disse: bem, algumas vidas humanas não são importantes, elas se reproduzem como coelhos. A mulher apenas olhou para o homem com um olhar neutro. Vamos voltar, precisamos relatar o que aprendemos ao nosso superior. Ah, não esqueça de trazer os fiéis que passaram no nosso teste. Serão boas ferramentas. A mulher olhou para a antiga mansão de Sasa, que tinha vários helicópteros sobrevoando o local, e ao ver a SWAT entrando na mansão, exibiu um pequeno sorriso desdenhoso. Vamos ver se você é um monstro como dizem, Conde Alucard. Ok. Ela falou. Ponto. Leona olhou para Violette mais uma vez. Já se passaram algumas horas desde que Victor, Edward e Fred saíram, e desde o momento em que eles saíram, Violette não disse nada. Ela apenas ficou em silêncio enquanto acariciava a cabeça de Zack. Para ser honesta, Leona estava pirando internamente, porque parece que eu sou o único que se importa com essa situação estranha. Ouviu-se o som da porta sendo aberta, e logo Fred e Edward apareceram. Sup, estamos de volta. Fred foi o primeiro a falar. Violette estreitou os olhos quando viu que Victor não estava com eles. Onde está minha querida? Fred ficou em silêncio e virou o rosto. Ele não queria responder a essa pergunta. Ele sentiu que algo aconteceria se ele respondesse a essa pergunta. Victor saiu com Mizuki em algum lugar. Eles pareciam que iam lutar ou algo assim. Ah! Os olhos de Violette escureceram um pouco quando ela ouviu que Victor saiu para algum lugar com uma mulher. Ela não estava preocupada com Victor. Ela sabia que ele era um homem confiável, mas estava preocupada com Mizuki. De repente Violette sentiu algo e, por alguns segundos, Violette colocou a mão no coração enquanto olhava em uma direção. Sasa. O que aconteceu? Ela podia sentir imensa raiva e muita preocupação vindo de Sasa. Mas no momento em que sentiu essas emoções, as emoções desapareceram como se tudo que Violette estava sentindo fosse uma ilusão. Mas Violette sabia que não era uma ilusão. Quando Edward viu o olhar de Violette, ele começou a ter flashbacks do passado quando namorou uma mulher que era mentalmente insana. Eu sabia. Fred acenou com a cabeça várias vezes. Ele tem 100% de certeza de que, se tivesse respondido a essa pergunta, seria ele quem receberia o olhar de Violette agora. Violette voltou a olhar para Zack, acariciando o gato, que parecia despreocupado com tudo. Ellie estava até dormindo enquanto babava. Ele era um gato preguiçoso. Finalmente, você veio, honestamente. Eu estava prestes a surtar quando fiquei sozinho com essa mulher. Leona falou em voz baixa. Por quê? Edward perguntou. Bem, ela não disse nada desde que vocês saíram. O clima estava super estranho. Leona foi honesta. Eu acho que isso é normal. Como Yandere, ela só se importa com Victor. Edward falou em voz baixa. Yandere, hein? Eu sabia que Victor tinha gostos estranhos, mas ele foi muito além disso dessa vez. Embora eu não possa deixar de ficar com ciúmes. Disse Fred. Você quer acordar com uma faca no peito? Leona falou friamente. Fred começou a suar frio ao imaginar alguém acordando ao lado dele, e de repente essa pessoa o esfaqueou. Está tudo bem. Contanto que você nunca atraia e aceite os sentimentos de Yanderes, você vai ficar bem. Provavelmente. Fred não tinha certeza, considerando que não era experiente nesses assuntos. Afinal, a realidade era muito diferente da ficção. Ele sabia que Yanderes reage mal a várias situações porque normalmente, todos os protagonistas desses animes eram indecisos e nunca demonstravam o carinho que as mulheres procuravam. Vocês sabem que eu posso ouvi-los, certo? Violette falou. Os três ficaram em silêncio. Uma atmosfera estranha caiu sobre o local. Sabe? Eu realmente não me importo com o tipo de amizade que meu marido tem. Ele parece dar muito valor a você, e por causa disso, eu não interfiro muito.
E ao contrário do que essa mulher espera que eu faça, eu não vou enlouquecer com o fato de que ela tentou transformar meu marido em um lobo. Eu não esperava que você surtasse, Leona falou em um tom neutro. Sério? Bem, no final, não importa. Oh, por quê? Violette abriu um grande sorriso, porque ele é meu. No final, eu saí vitoriosa. Não adianta discutir sobre um assunto inútil, certo? Os olhos de Leona brilharam um pouco azuis. Edward e Fred estavam suando frio agora. Rumble, rumble. Boron. O que? Gritou Fred. Leona e Edward rapidamente assumiram uma postura de combate quando viram o ser na frente deles. Um monstro alto coberto de raios passou pela porta, mas como era muito alto, acabou destruindo a porta. Sasa. Violette, eu não tenho tempo para explicar, venha comigo. Sasa agarrou Violette e saiu. Miau. Zack acordou por causa do barulho, olhou em volta então, percebendo que Violette não estava por perto, fez o que qualquer gato faria nessa situação, voltou a dormir. Apenas o que foi isso? Perguntou Fred. E pensar que uma de suas esposas poderia acessar esse formulário. Leona falou. Sim. É surpreendente, não é? Edward comentou, olhando para o estrago. Ele disse, vou colocar na conta do Victor. Sim. Leona assentiu. Olá, pessoal. Os irmãos olharam para Fred com um olhar cansado. Você pode explicar? Leona perguntou. Tudo bem. Edward aceitou o trabalho. Dentro de um carro preto, Ruby olhou pela janela. Sasa. Como Violette, ela podia sentir que algo estava errado. Natália, você pode se apressar um pouco? Ruby perguntou. Sim, Lady Ruby. Natália acelerou ainda mais o carro. Após o incidente ocorrido no bar, Ruby pediu a Natália para ir ao seu apartamento que ela tinha nesta cidade. Ela foi pegar algumas coisas que tinha esquecido naquele lugar. Agora, eles estavam voltando para a casa de Victor. Lady Ruby, você está realmente planejando fazer o que diz? HMM. Claro. Ruby olhou para Natália com um olhar neutro. Tenho certeza absoluta de que o que você está planejando fazer provocará diretamente os três reis. Pelos três reis, ela estava falando sobre o rei dos vampiros, lobos e a rainha das bruxas. Não importa. Ruby deu um pequeno sorriso de desdém. Eles ficaram no poder por muito tempo. Eles não reclamariam se alguém tomasse seu lugar, certo? Bem. Natália não continuou a falar e apenas pensou. Eu não deveria ter ouvido essa conversa. Ela foi honesta consigo mesma. Não precisa se preocupar muito. O que estou planejando pode levar anos para se concretizar. Acho que vai demorar uns 500 anos. Como uma vampira imortal, tudo que Ruby tinha neste mundo era tempo. Ela podia esperar. E é também por isso que Natália não queria se envolver, já que, no final das contas, ela ainda era apenas uma humana comum. Um dia ela vai morrer de velhice. E, como herdeira de um clã que servia diretamente ao rei, ela deveria compartilhar essa informação com o rei, mas... Atualmente, estou servindo ao clã da neve, então isso não tem nada a ver comigo. Ela ignorou completamente o assunto, e vai fingir que não sabia de nada. Afinal, esse problema só aconteceria após a morte dela. Alguns minutos se passam, e de repente... Rumble, rumble. O barulho de um raio atingindo o chão foi ouvido nas proximidades. Em um piscar de olhos, Violette e Sasa apareceram no carro ao lado de Ruby. Sasa. E Violette também. O que aconteceu? Natália, use seus poderes, nos leve para minha antiga mansão. O que está acontecendo? Natália perguntou. Se apresse. Natália olhou para Violette para ver a mulher de cabelos brancos assentindo. Natália, disse, tudo bem. Ponto. Alguns minutos antes da SWAT invadir o local. Quem te enviou? Victor perguntou a Julian, que tinha todos os membros voltados para direções estranhas. Ele parecia ter passado por intensa tortura, e seus olhos estavam sem vida como se ele tivesse mentalmente quebrado. General James, Julian falou em um tom robótico. O que esse homem quer com minha esposa? Ele quer o sangue da herdeira do clã Fulger, o antigo clã dos Condes Vampiros. Victor cerrou os dentes visivelmente. Quais foram suas ordens? Capturando o herdeiro do clã Fulger vivo ou morto. Ele não tem medo da retaliação do clã Fulger? Victor estava curioso sobre isso. Já que o clã Fulger não é mais um clã de vampiros, ele achou que estava tudo bem.
O plano funcionaria se não fosse pela missão fracassada do agente Carlos e da ex-agente Maria. E por que ele quer o sangue da minha esposa? Ele quer fazer novos fiéis à nossa causa. O sangue de um vampiro de uma linhagem mais forte parece ser o melhor ingrediente para tornar mais fiéis. Victor não entendeu, mas quando se lembrou dos olhos de Zandriel, fez uma cara de desgosto. Usando seus poderes oculares, ele olhou, novamente para o alto sacerdote. Ele viu marcas de mordida de vampiro no pescoço do homem e viu que o coração do homem estava brilhando como o de um humano. Híbridos. Essa era a única coisa na mente de Victor agora, e também explicaria a alta regeneração de Zandriel. Mesmo agora o corpo do padre estava se regenerando. Esse bastardo quer usar minha esposa como um rato de laboratório, hein? Quantos de vocês vieram para capturar minha esposa? Um grupo de caçadores que foram mortos pela ex-agente Maria, 2 caçadores veteranos e um lobisomem mercenário. São apenas aqueles que vieram conosco. Lobisomem? Victor olhou em volta com seus poderes oculares, e quando viu um corpo coberto por uma aura verde, ele disse, eu encontrei você. E o lobo tentou fugir, mas no final foi inútil e, num piscar de olhos, Victor apareceu na frente do lobo e o agarrou pelo pescoço. Ele aproximou o rosto do homem dos olhos e ordenou, diga-me tudo o que você sabe. Sim. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 159 Eles nunca aprendem. 3 Depois de interrogar Julian, Victor foi interrogar Zandriel, mas o homem não sabia de nada e apenas parecia um humano quebrado que continuava falando. Deus é isso, Deus é aquilo. Sua mentalidade estava totalmente quebrada, e a tortura que Victor lhe causou também não ajudou muito. Tudo o que Zandriel se tornou foi uma poça bagunçada de sangue e carne. Como era uma perda de tempo tentar falar com um homem mentalmente quebrado, Victor criou uma espada de gelo e perfurou o coração e o cérebro de Zandriel. Apesar de ter matado o homem, ele não se desfez do corpo, pois achava que o corpo desse homem poderia lhe dizer mais coisas do que o próprio homem. Vou enviar alguém experiente para verificar este cadáver para mim. Logo depois, Victor foi interrogar o lobisomem. O lobisomem era o mais inútil dos 3, ele era apenas uma ferramenta. Ele conseguiu um emprego em um lugar chamado Tilosti Club, e por causa disso, ele estava aqui. Seu trabalho era o mesmo do caçador Julian. Ele ia ajudar a capturar Sasa, e então receberia seu dinheiro, um trabalho rápido. TSK, inútil. Como o lobisomem também não sabia de nada, ele o matou também. Agora Victor estava sentado em cima de 3 cadáveres com uma expressão irritada, e seu humor era horrível. A imagem desfigurada de Kaguya não saía de sua cabeça, e isso só piorava seu humor. De repente, ele sentiu seu celular vibrar. Victor pegou o seu telefone, vendo que ele tinha uma mensagem não lida. Ele ergueu a sobrancelha quando viu que era uma mensagem de Juni, clicando na mensagem da bruxa. Ponto. Ei. Eu sei que estou atrapalhando, mas fiz algo por você. Agradeça depois. Número de contato da Condessa Katashi. Ao ler a mensagem da bruxa, riu um pouco e disse, aquela bruxa fez coisas estranhas, embora eu não tenha pedido nada. Victor olhou para a tela do celular por alguns segundos. Ele estava pensando sobre o que deveria fazer com este número de telefone, então ele tomou uma decisão. Ele salvou o número que Juni lhe enviou e então ligou. Será que vai conectar? Ele pensou. O som da chamada foi ouvido por um tempo até que de repente se conectou. Vencedor? Ao ouvir a voz da pessoa ao telefone, Victor exibiu um pequeno sorriso. Eu não achei que não iria conectar, considerando que estamos muito longe. Como esperado de uma bruxa, eu acho. Como você está, Skatashi? Rouxinol. Uma mulher estava sentada em um trono de gelo e parecia muito entediada. 2 dias. Ela murmurou. Apenas 2 dias se passaram desde que Victor deixou Nightingale para visitar seus parentes no mundo humano. E estes últimos 2 dias foram um inferno chato para Skatashi. Ela não estava com vontade de fazer nada, então ela apenas sentou em seu trono e esperou que algo interessante acontecesse. Ela sentiu como se estivesse voltando para seus dias de tédio absoluto. Mãe. Siena apareceu no quarto. O quê? Se for aquele velho, mande ele se foder, eu não vou criar um exército. Alguns dias atrás, Vlad, o rei vampiro, enviou Skatashi para construir um exército, mas a mulher recusou veementemente. Ela não queria fazer um exército, deu muito trabalho e, no final, não valeu a pena.
Ela sozinha era suficiente para lidar com qualquer coisa. Não é isso. Olha. Siena tirou algo do bolso e mostrou a Scatachi. Scatachi levantou uma sobrancelha. O que é isso? É o telefone que eu pedi para June pegar para você antes que ela fosse para o mundo humano. Siena mentiu, mas ela não teve escolha, pois não podia dizer que foi ao mundo humano e pediu a June que lhe fizesse um telefone. Por que ela fez isso? É bem simples. Mesmo tendo passado apenas 2 dias, o humor de Scatachi só piorou. Ela voltou ao que era antes de conhecer Victor. E Siena não gostou disso. Embora fosse um pouco frustrante para ela não podia negar que preferia sua mãe quando Victor estava por perto. Por causa disso, ela pediu a June que fizesse um telefone para Scatachi. Ela achava que ao entrar em contato com Victor, mesmo que fosse por telefone, seu humor melhoraria. Minha mãe não pode ir para o mundo humano agora. O rei parece estar mais ativo ultimamente. Não sei o que ele está planejando, mas é melhor minha mãe estar por perto para garantir. Siena sentiu que algo grande iria acontecer em algum momento no futuro, e como protetor mais forte do clã Scarlet, sua mãe precisava ficar em casa. Oh! Scatachi se levantou de seu trono e caminhou em direção à sua filha. Quando ela se aproximou da filha, ela pegou o telefone e viu que era um velho telefone vermelho. Por que você pediu para ela fazer isso? Bem, eu pensei que você precisaria. De repente, o telefone começou a vibrar. Alguém está ligando. Scatachi olhou para o telefone e viu o nome de Victor. Inconscientemente, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Scatachi. Siena espiou um pouco na tela do telefone, e quando ela viu o nome de Victor, seu olhar se contraiu um pouco enquanto pensava. O destino é uma cadela às vezes. Scatachi atendeu o telefone e gritou, vencedor? Eu não achei que não iria se conectar, considerando que estamos muito longe. Como esperado de uma bruxa, eu acho. Como você está, Scatachi? Eu estou bem, só um pouco entediado. Entendo, isso é como você. Vlad está assediando você demais? Sim, ele está me pedindo para fazer um exército. Você pode acreditar nisso? Você aceitou? Claro que não. Ah, aquele velho deve estar passando por um momento difícil. Vendo o sorriso no rosto de sua mãe que apareceu depois de conversar com Victor por um curto período, Siena pensou, cringe. Por que você não se casa já? Ou melhor ainda, por que você não consegue um quarto? Que ódio. O Gaia. Ela tinha seu lado infantil também. Siena virou o rosto e caminhou em direção à saída com passos pesados. Não quero ficar aqui ouvindo minha mãe e seu futuro marido. O que está acontecendo? Por que posso ouvir helicópteros? Siena parou de andar e olhou para sua mãe. Oh, não se preocupe. Isso são apenas alguns bugs irritantes. Victor. Scatachi estava prestes a dizer algo, mas Victor interrompeu. Liguei porque queria perguntar uma coisa. Qual é? O que você faria se descobrisse que alguém está caçando Ruby? O olhar de Scatachi imediatamente ficou gelado. O que você faria se descobrisse que esse alguém planejava usar Ruby como rato de laboratório para criar híbridos? E o mais importante. A voz de Victor parecia ficar mais pesada. O que você faria se as pessoas que atacavam Ruby enviassem um grupo de humanos para caçar você? Um silêncio caiu no local, e a única coisa que se ouvia era o barulho de um helicóptero vindo do telefone de Scatachi. Victor, você já sabe a minha resposta, certo? O tom de Scatachi era bastante frio. Sim, eu sei, mas eu quero ouvir de você. Levantem as mãos e larguem o telefone. Scatachi e Siena ouviram a voz de um homem. Mãe. De alguma forma Siena estava começando a ficar preocupada. Esse tolo, como ele pode ter tantos problemas em apenas 2 dias? 2 dias. Scatachi ficou em silêncio. Sua resposta foi óbvia. Todos sabiam o que ela ia fazer, mas a pergunta era, tolo discípulo, você está realmente preparado para dar este passo? Ao contrário de Victor, que era humano no passado, Scatachi nunca foi humano, então, ela nunca teve esse sentimento chamado humanidade. Ela nasceu vampira e cresceu vampira. Mas Victor era diferente e ainda tinha sua humanidade. Scatachi, eles armaram uma armadilha para minha esposa e machucaram minha preciosa empregada. O que? Scatachi de repente sentiu que tinha ouvido errado, e toda a preocupação que ela tinha acabado de morrer com essa simples frase. Eles ousaram tentar machucar Ruby? Minha filha. Quando cheguei a este local, Kaguya estava entre a vida e a morte. Ela estava sem braços e pernas,
Seu estômago estava aberto e metade de seu rosto estava desfigurado. Como você acha que estou me sentindo agora? Estou com tanta raiva que não sei o que fazer. Torturar esses bastardos não é suficiente. Por que você não sai deste lugar? Com o seu poder deve ser fácil, certo? Siena de repente falou. Scatash olhou para Siena com um olhar irritado, mas Siena ignorou isso. Essa voz. É Siena, hein? Eu disse, largue o telefone. As duas mulheres ouviram a voz do homem novamente. Siena, você conhece minha personalidade. Você acha que eu fugiria deste lugar? Eu não acho. Victor era um homem que nunca virava as costas para um desafio. Não importa quem fosse, se alguém apontasse uma arma para ele, ele apontaria sua arma também. Ele era esse tipo de homem. E esses humanos já apontaram suas armas para Victor. Se ele ainda não fez nada, é porque está esperando algo da minha mãe. Siena olhou para sua mãe. Na minha frente agora estão apenas humanos comuns, humanos sem nenhum poder. Eles não são vampiros superpoderosos. Eles não são lobisomens poderosos como um vampiro ou uma bruxa que usa magia complexa. Eles são humanos comuns, apenas humanos comuns. Humanos que como eu têm uma família esperando em casa. Diga-me, Scatash, o que devo fazer? Apesar de falar em um tom neutro, a voz de Victor carregava um peso nunca antes ouvido por Siena. Mãe, por favor, tome a decisão certa. Pensou, Siena. Victor, o que você está esperando? Scatash falou. Victor não entendeu. Eles armaram uma armadilha para sua esposa. Minha filha. Eles machucaram sua preciosa empregada. Por que você está perdendo seu tempo me ligando? Scatash rugiu, seus olhos começando a brilhar vermelho sangue. Porra. Siena fez face palmade. Você sabe muito bem o que fazer. Procure todos os responsáveis pelo que aconteceu hoje e, quando encontrar todos os responsáveis, destrua tudo em todos. Todo mundo que desafia você deve morrer. Todo mundo que levantou uma espada contra você deve morrer. Não deixe ninguém viver para contar história. Procure e destrua. É simples, certo? Por que você está perdendo tempo? Victor continuou em silêncio. O rosto de Scatash assumiu uma expressão óbvia de aborrecimento. Por que você está mostrando esse lado patético para mim? Você está com pena desses humanos? O que é esse sentimentalismo barato? Victor, lembre-se do que você é. Você é um vampiro. Sua voz ecoou por toda a mansão, e não parou por aí. A voz dela entrou nos ouvidos de Victor e abalou toda a sua existência. Um momento de silêncio caiu ao redor deles. De repente eles ouviram a voz de Victor. Sim, de fato. Sim. Você está certo. Eu sou um vampiro. Os olhos de Victor brilharam com um perigoso brilho vermelho. PFFT. Foi tão simples. Por que eu estava pensando tanto? Victor começou a rir. Era uma risada aliviada. Era a risada de quem acabou de desistir de algo. De repente, ele parou de rir e disse, obrigado, Scatash. Victor desligou o telefone de repente. Um momento de silêncio caiu ao redor deles, e tudo o que ouviram foi o som do telefone. Siena olhou para o rosto de Scatash, que agora tinha um grande sorriso satisfeito. Mãe, está tudo bem? Sobre o quê? Mãe, você acabou de encorajar Victor a perder sua humanidade. Scatash semicerrou os olhos um pouco. Você se importa tanto com os humanos? Isso não é como você. Mãe, não mude de assunto. Você sabe muito bem que eu não me importo. Só estou preocupado com a mentalidade do marido da minha irmã. Ela falou a verdade. Para Siena, não importa quantos humanos morressem na frente dela, ela nem mesmo sentiria nada. Para ela, os humanos eram apenas gado, e isso nunca mudou. Scatash ficou em silêncio por alguns segundos, pois parecia estar pensando em algo. Ela finalmente abriu a boca e disse, está tudo bem. Eventualmente, ele teria que perder esse sentimentalismo barato, e isso o machucaria a longo prazo. Agora é uma boa oportunidade. Siena sentiu. Ela não concordou ou discordou e apenas ouviu em silêncio os pensamentos de sua mãe. E Victor me tem. Enquanto eu existir, ele sempre estará bem. Scatash exibiu um pequeno sorriso amoroso e logo começou a passar por Siena. Mas, enquanto caminhava em direção à saída, seu rosto começou a mudar lentamente, e se tornou um rosto irritado. Esses idiotas, eles nunca aprendem, né? Siena abriu a boca em choque. Ela se virou e olhou para a mãe. Ela realmente não percebeu o que acabou de dizer.
Siena, Lacus, Pepper. Arrume suas coisas. Estamos indo embora. Sim, mãe. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho